TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, amigos do programa Enfoque Espírita. Mais uma vez estamos aqui com muito carinho, muita atenção, levando a doutrina espírita. E acho que já nessa altura posso tirar isso aqui tranquilamente. Eu acho que isso de forma mostrar aos nossos amigos telespectadores que aqui também estamos cuidando da saúde. Porém, é claro, como estamos bastante distantes e isolados aqui na gravação, então estamos tranquilos. No estúdio. Mas agradecemos a toda a audiência, o estímulo do público. Saudamos nosso querido amigo Vec Miller. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, seu Gama. E o senhor? Eu passo a palavra para você considerar aí. Então, pessoal, mais uma vez é uma grande satisfação estar aqui no canal TVC Correio da Manhã, fazendo o programa Enfoque Espírita, levando o conhecimento a todos. Não que nós venhamos a saber mais do que todos, não é isto. Mas cada vez que nós venhamos a estudar toda a doutrina, vai nos abrindo outros caminhos para o nosso entendimento. E aí nós vamos colocando isso tudo na nossa consciência, que é exatamente um dos subitens que nós estamos estudando dentro da lei de liberdade, tá certo? Então, pessoal, o programa Enfoque Espírita é aos sábados, tá certo? Às 7h30 da manhã, reprises às segundas-feiras, às 0h30, às quartas-feiras, às 6h30 e às quintas-feiras, às 0h30, tá certo? Aceitamos perguntas, sugestões e também reclamações, claro. É só vocês nos enviarem um e-mail, enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. Também pode ser visto pela internet, www.tvc16.com. Pode ser acessado também pelo Facebook. Só vocês digitarem tudo junto lá em cima, TVC Correio da Manhã. Assim também como no Instagram, TVC Correio da Manhã. Mas o mais importante deste canal é exatamente a sua veiculação em outras cidades, como Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul. É só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios. Tá certo? Então passemos agora a nossa leitura, tá? De Passos da Vida, de Chico Xavier, por espíritos diversos. Antes de você começar, eu gostaria de fazer algumas considerações. Com certeza, por favor. É muito importante dizer assim, mas você vem aqui para gravar o programa e o programa sai em horários diferentes, etc. Na verdade, eu tenho um orgulho muito grande de estar com 85 anos aí lutando pela difusão da doutrina espírita, porque a doutrina espírita é a única doutrina que em toda a minha vida estudei muitas doutrinas, então em toda a minha vida eu percebi o seguinte, Kardec tinha razão, fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então eu sempre gosto de repetir o seguinte, duas perguntas digamos assim, tocam muito o meu coração. Sim. Por exemplo, a pergunta 982, você poderia lê-la um minutinho? Isso é para ver por que a essa hora, ou a qualquer hora do dia, meu pensamento, já com essa idade, procuro levar os meus irmãos. Por quê? Porque eu estou falando coisas sérias. A pergunta 982, leia só a pergunta e a resposta, com a sua ênfase, por favor. Pergunta do Livro dos Espíritos 982. Será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? Se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem,
ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que seria um absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Você pode ver, Vecmir, que isso é tão importante, essa declaração. Você encontra ela também na pergunta 642, tá? Uhum. Você pode reler, porque nós estamos levando aqui o conhecimento da doutrina espírita, mas não estamos pedindo a pessoa para se transformar em espírita, não. É Não. para acreditar que Deus, que é perfeição e justiça, como é que ele vai criar um inferno eterno para nos julgar lá? Com certeza que não. Depende a salvação de cada um de nós, do nosso trabalho, da nossa consciência, não por uma vida, mas por muitas vidas. Será que alguém já conseguiu imaginar Deus criando milhões de criaturas, umas privilegiadas em tudo e outras, pelo contrário, não tendo nada, uma miséria total, e mesmo assim cada um vai ter apenas uma vida? Um gozou o tempo todo e vai para toda a felicidade, e o outro, pelo contrário, teve uma vida profundamente infeliz e vai para o inferno. Não existe isso. Então Deus não é justo? Por que colocou as pessoas em lugares tão diferentes, uma vida só? Nós temos muitas vidas agora. Cada um de nós vai responder pelo que plantou. Só isso. Sim, você pega a pergunta 642, quer que eu leia para você? Não, eu vejo. Então aqui. veja, pode ser. Para guardar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Olha a resposta. Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Isso é uma coisa maravilhosa. Uma coisa linda. Então a doutrina espírita não está aqui para criar problema para as outras religiões. Mas que aquelas pessoas que não creem porque encontram contradições em outras religiões, quando estuda a doutrina espírita, ela não quer ter o dinheiro, não quer nada, ela quer só te explicar que existe um caminho de transformação moral. Por isso nós estamos estudando o quê? Por isso eu pedi esse intervalo. Leis morais. Porque o Espiritismo se preocupa com as leis morais, porque são das leis morais a nossa evolução espiritual. Então nós estamos vivendo aqui porque existe a lei da liberdade. Sim. Aí podemos falar da lei da liberdade, aqui onde nós estamos. Exato. Exatamente, porque aí, então, nós estamos conscientemente sabendo o que estamos fazendo. Então, vamos em frente, Vecmir. Então, tá certo. Então, vamos agora, nós paramos exatamente na 839, tá certo, pessoal? Certo, absolutamente certo. Isso. Então, agora iremos para 840. Pergunta: será atentar contra a liberdade de consciência por óbices a crenças capazes de causar perturbações à sociedade? Você pode reprimir esse ou aquele ato, diz a resposta. Uhum. Mas a crença íntima, ela é inacessível. Então, depois que você se convence, como eu me convenci, convivendo com Chico Xavier lá, em Uberaba, né? Na mesa em que eu pregava, e o Chico estava presente, psicografando ali do lado, então a gente vê perfeitamente, e revelando coisas extraordinárias, que não posso contar de público, até posso, já contei, mas não cabe aqui no momento. Não cabe no momento. Revelações extraordinárias que me deixaram perplexo, embora não devesse deixar, porque eu já sabia que ele fazia isso. Uhum. Mas na hora era tão impensável o que ele propôs, que no final eu digo, gente, eu estou me enganando aqui. Não, aí a surpresa foi geral. Curiosidade, particularmente, já contei isso em público muitas vezes, mas não é o caso aqui agora. Então, seu Gama, aqui nessa resposta tem uma coisa muito, muito interessante, que diz assim: a crença íntima é inacessível. Nós podemos dizer que essa crença íntima é inacessível em decorrência do seu grau evolutivo? Claro, é tão inacessível que é interessante. Tem gente que quer a morte tranquilamente, está em paz, quer a morte. Ah, eu vivi bem, fui honesto, não sei o quê. Ah, mas você não é religioso, você tem que comungar, fazer isso, fazer aquilo. Não, eu não tenho que fazer nada, eu estou em paz com Deus. Mas essa não é a atitude correta. Com certeza. Porque nós ganhamos a reencarnação para ir até o último dia lutando pela oportunidade de crescer. Deus nos criou simples e ignorantes, porém destinados à perfeição. É o que está na pergunta 115, 121, 132, 262, 634, 1006. Todas elas
que responde que fomos criados simples e ignorantes, porém destinados à perfeição. Como é que nós vamos encarnar a perfeição no meio de pessoas que ainda são analfabetas? Mas se ela teve uma vida só, ela não tem lógica. O Espiritismo tem uma coisa, a gente pode pregar sem atacar as outras religiões. Você pode ser de outras religiões, até incentivo, vá. Mas que um dia você tiver fé, não tiver fé no que está pregando a você, a doutrina espírita, que não te cobra, não está exigindo nada, te indica que existe um caminho lógico e racional. Perfeitíssimo. É isso aí. Perfeitíssimo. Então, seu Gama, pergunta 841. Para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer o caminho da verdade os que se transviaram obedecendo a falsos princípios? Olha, certamente que podeis e até deveis, mas ensinai, a exemplo de Jesus, servindo-nos da brandura e da persuasão, e não pela força. Sem atentar contra aquela liberdade. Procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram, né? Servindo-nos da brandura e da persuasão e não da força, o que seria pior do que a crença daquele que desejaria convencer. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade. Em outras respostas, vem dizendo que fazer o bem faz bem. Mas não cremos que o melhor meio de fazê-los admitidos seja obrar com violência. A convicção não se impõe. Deixei esse final destacando exatamente de propósito. Nada de impor a religião pela força, não. Pela convicção íntima. Você até pode dizer que não acredita, mas no fundo você está acreditando. Porque é irracional você aceitar certa coisa. Quer dizer, se você acha que Deus é racional, porque todas as leis físicas que nos regem, qualquer lei que está estabelecida na Terra, lei física, como o nascimento do Sol, a morte do Sol, a hora, o dia, as leis que regem o universo, se todas elas são perfeitas, por que as leis morais não seriam? Com certeza que seriam sempre. Mas é questão de examinar. Mas é claro que não se poderia revelar há 4.000 anos, 3.000 anos atrás, tudo que o doutrina espírita começou a revelar, abriu a porta, o pessoal está entrando, vai virar muita coisa ainda. Aí vem exatamente a última frase, né, seu Gama? A convicção não se impõe. Gradativamente você vai entendendo, mudando as suas ações e tendo a maior convicção que o espírito morre jamais. O espírito não morre nunca. Nós fomos criados simples e ignorantes, porém destinados à perfeição. E essa perfeição você vai conseguir com muito sofrimento, porque você mesmo escolheu esse caminho, ou pouco sofrimento, com muita luta, mas sem sofrimentos absurdos, apenas com encaminhamento, porque todo crescimento implica dores. Até no crescimento do corpo físico, quando a gente está crescendo, tem dor aqui e outra ali, do ponto de vista moral também. Perfeito. Mais uma, Vecmília, que é 842. Por que indícios se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem direito de se representar como tal? A resposta é fantástica, pessoal. Será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer, isto é, pela prática da lei de amor na sua maior pureza, na sua mais ampla aplicação. Isso é fantástico, seu Gama. É claro, você vê a doutrina espírita dizendo dentro dela mesmo que ela não é a única que salva. Ela apenas te indica o caminho mais fácil, sem te pedir um tostão, nem a tua presença na casa espírita. Exato. Aí quando diz assim, mas você prega isso, eu digo, prego, está lá dentro do livro. Com certeza que a gente ensina porque a gente fica tão feliz de conhecer uma doutrina dessa ordem que tem coragem de dizer isso e prova. Porque racionalmente não tem jeito. Perfeito. Aqui tem um verbo, seu Gama, na primeira palavra dessa resposta, dizendo assim, será. Mas esse será devia de ter uma reticência, o senhor me desculpe. Pois é. Eu não quero me intrometer naquilo que veio dos espíritos, mas eu colocaria mais uma situação. Será e aquela e que existe.
essa possibilidade de fazer os homens de bem. Claro. É uma coisa fantástica. Mas vamos prosseguir, então, terminando a resposta dessa pergunta. Esse o sinal, porque reconhecereis que uma doutrina é boa. Então, ela existe. Aí que está. Visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Olha que importante dizer. Então, eu não estou preocupado, eu, pessoalmente, que sou insignificante, mas, na verdade, eu respeito todas as religiões e cada um que está trabalhando lá deve trabalhar. Mas, independente de estar lá, estar, de contribuir, de cumprir aquelas... Cumpra também as leis morais que são de Deus, não são do Espiritismo, não. Mas o Espiritismo as ensina. Sim. Né? E essa é o mais importante. Agora nós vamos para um lugar importante. Já está dizendo que cada um de nós escolhe o que quer. Vamos ver um pouco sobre livre-arbítrio. Isso. É a pergunta 843, a primeira. Isso. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Quer dizer, não adianta tentar impor aos outros aquilo que não cabe impor aos outros. É questão de ordem moral. Isto. Eu não tenho, se a gente impor lei física lá na Constituição ou nas leis que lhe sucedem, até na aplicação das leis penais, se não houver liberdade, você não conseguiu fazer nada. Exato. Né? Sem o livre-arbítrio, a pessoa seria um escravo, embora tivesse livre. Isto. Então, 844. Do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? Olha que resposta linda. Há liberdade de agir, desde que haja vontade de fazê-la. Agora, porém, vem uma frase importantíssima. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade. Logo, a liberdade que existia naquela época, há 2, 3 mil anos atrás, não pode ser a mesma liberdade que existe hoje. Com certeza. Onde nós sabemos o que se passa na Lua e em outros planetas, que se desenvolve à medida e muda de objeto com o desenvolvimento de suas faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que é necessário. Que é, quanto mais você intelectualizar uma criança, mais ela vai questionar. Hoje em dia vai. Com certeza que sim. E não tem como. Então a doutrina espírita vem com calma e diz, não, peraí, não estamos questionando, mas a racionalidade tem que prevalecer. Deus não é irracional, pelo amor de Deus. Com certeza que né? não. Aqui tem uma situação muito interessante, seu Gama, o senhor me desculpe. Não, tá certo, Desenvolvimento você tem que comentar das junto suas comigo. faculdades. Cada vez que nós venhamos a desenvolver as nossas faculdades, nós estamos evoluindo através do nosso livre-arbítrio. Claro, é evidente. Então, por exemplo, podemos ter pai numa vida, mas de repente tem outro que a criança ficou sem os pais. E acabou, ele não pôde aprender nada, e mesmo assim ele vai para o inferno e Deus foi justo? Como? Não, não é possível. Ou isso. Deus é bom, infinitamente justo e bom, como Jesus nos ensinou? Então, a gente tem a oportunidade várias vezes, muitas vezes, tantas quantas forem necessárias. Agora, o sofrimento não. O sofrimento nessas vidas vai acompanhar o seu progresso ou a sua estagnação. Perfeitíssimo, perfeitíssimo. 845. Não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer? Porque, olha, por que ele tem essas predisposições instintivas? Se é de instinto, vem do passado. Isto. Não pode vir de um animal. Só pode vir dele, então veio de quê? Digamos, das células masculinas e femininas que formaram o corpo? Que isso? Né? O instinto não pode vir ali, porque senão o homem não estaria ele caminhando. Uhum. Na verdade, vem do que está no espírito, que já passou por outras vidas. Dando da seguinte forma, na verdade, guardem, tudo isso está escrito de uma segunda forma. Nós herdamos instintos. Isso é que é importante. Isso. Vamos ver aqui. As predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar.
Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com as suas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha vontade de resistir, lembrai-vos de que querer é poder. Então, claramente explicado. Até é curioso, então submeter-se a um jovem que esteja iniciando uma universidade, qualquer coisa, estes princípios, ele para pensar e sai dali descrente da vida e de tudo. Aí sim ele se torna um descrente. Aí ele para no tempo e no espaço para progredir. Isso. Aí você vê, por exemplo, que há países, ou pelo menos países não, vamos dizer assim, mas há concepções, eu disse concepções, doutrinárias, de diversas doutrinas, nas quais a mulher é dada como secundária. Para a doutrina espírita, não. Não. Porque nós precisamos aprender o sofrimento da mulher também, o crescimento da mulher. Então, eu só vou crescer na parte masculina? Não, vamos crescer em ambas, em vidas diferentes, claro, porque cada um de nós está no estado espiritual. Vamos atingir a perfeição moral das santas e de Nossa Senhora, se a pessoa fosse, se ela fosse inferior aos homens? Não. Não. As mulheres e os homens são iguais perante a doutrina espírita. Exato. Simples E ignorantes, porém destinados à perfeição. Perfeito. Na primeira frase dessa resposta, diz o seguinte: as predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Isso eu posso deduzir que o espírito herda tendências? Tendências e qualidades, especialmente. Sim. Tendências e qualidades. Tendências boas e tendências más. Porque isto que tu semeias, disse Jesus o quê? Isto também ceifarás. O Divino Mestre falou com conhecimento absoluto. O que a gente semeia? É o que a gente tem. É o que a gente colheu. Porque semeamos aquilo durante a vida, porque colhemos em vidas anteriores. Esse crescimento. Então, sempre que tivermos oportunidade de crescer, vamos crescer. Interessante que a doutrina espírita só cresce dentro da cabeça da gente de tal forma que chega a um ponto que, por exemplo, eu tenho que matar um animal, isso é uma hipótese. Eu fico muito triste comigo mesmo, prefiro não comer. Tem que matar o animal, eu prefiro não comer. Ah, mas isso aqui é dessa ou daquele bicho e tal. Eu digo, olha, pô, tudo bem, bota um pedaço para mim para não brigar. Mas eu tenho pena da gente ter que se alimentar dessa maneira. Mas precisamos sim desses recursos alimentícios, sem dúvida nenhuma. Seu Gama, na verdade, o homem herda, olha bem, tendências. Instintos. É a tendência, exato. Então, nós podemos verificar que na última frase dessa resposta diz assim: lembrai-vos de querer é poder. Isso nos leva a uma coisa chamada intenção. Exato. Pergunta 747 do Livro dos Espíritos. Exatamente. Quer dizer, essa intenção são as nossas predisposições instintivas que nos obrigam, através da nossa consciência, à evolução. Claro. Nós somos impelidos, projetados para a evolução. Até porque nós erramos, vamos chamar de pecado, ou qualquer outra coisa que quiser, erramos numa vida. Vai ficar por isso mesmo? Não fomos para o inferno e vai ficar julgado? Não, vamos reencarnar de novo para quitar aquilo. Você não resiste a comentar. Por isso que o espírita está sempre disposto a comentar sobre isso. Certa oportunidade, eu sei que a pessoa dificilmente estará vendo isso, certa oportunidade a pessoa me pegou ali, bem na rua que vai da Paulo Barbosa, aquela esquina com a avenida, tem uma praça, me fez sentar ali durante quase uma hora, ele conversou comigo e disse assim: sai daqui convencido de que eu preciso estudar um pouco essa história que eu achava maluca de reencarnação. Mas eu acho que o senhor está certo. Eu digo, estude depois que o senhor vai saber se é certo ou errado. Mas temos que fazer o primeiro intervalo, voltaremos em alguns instantes. Até já.
Estamos estudando a doutrina espírita, as leis morais especialmente, uma delas, a lei que nós estamos estudando, que é a lei de liberdade, que é tão importante. Estamos na pergunta 375. Não, 846. Aliás, perdão, 846. Isso. É que eu estou querendo lembrar exatamente para falar dessa pergunta. Então, sobre os atos da vida humana, aliás, da vida, nenhuma influência exerce o organismo. E se essa influência existe, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio, isto é, para as pessoas que já nascem com determinadas deficiências. Como vem aquilo? Cadê a justiça divina? Então vamos à resposta contigo, Beto. É inegável que sobre o espírito exerce influência a matéria, que pode embaraçar-lhe as manifestações. Daí vem que nos mundos onde os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desdobram mais livremente. Porém, o instrumento não dá a faculdade. Além disso, cumpre se distingam as faculdades morais das intelectuais, tendo um homem o instinto do assassínio. Seu próprio espírito é, indubitavelmente, quem possui esse instinto que lhe o dá. Não são seus órgãos que lhe o dão. Semelhante ao bruto, e ainda pior do que este, se torna aquele que nulifica o seu pensamento, para só se ocupar com a matéria, pois que não cuida mais de ser presumir contra o mal. Nisto é que incorre a falta, porquanto assim procede por vontade sua. Então, por exemplo, o dia desse eu fiquei escandalizado, mas a gente fica mesmo. Quando a televisão noticiou que uma criança foi assassinada num determinado lugar, bem a notícia correu o mundo aqui no Brasil, com 35 facadas. Nossa, mas Citamos aqui para a gente ver. Aquilo foi porque o homem é retardado? Não. Aquilo é do instinto dele. Do Acontece, instinto dele, né? Exato. Você pode ir na pergunta 375 e ler só o título da pergunta, porque a resposta você mesmo pode fazer. É uma coisa muito simples. 375. O espírito, quando está louco, quem é que responde? É o espírito, é o louco, é o organismo? Quem é que responde na hora da loucura? O espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e diretamente exerce sua ação sobre a matéria. Então, o espírito, ele é o que age. No caso da loucura, é o espírito que está agindo. O corpo físico está obedecendo porque está desordenado. Por que está desordenado? Porque foi levado à loucura. Exato. Então, não adianta a gente querer fugir. Não, ele não tem culpa porque ele está louco. Não. O espírito está respondendo por aquilo e vai responder. O Estado não tem que corrigir? Tem. A possibilidade que puder. Bom. Seu Gama, 2 minutinhos, por favor. Aqui na segunda frase tem uma informação importantíssima, pessoal. Veja bem, daí vem que nos mundos onde os corpos são menos materiais do que da Terra. Isso nos mostra exatamente a pluralidade dos mundos habitados nesse universo. Inevitavelmente. É a tal história, nós refutamos durante o tempo, será que existe vida em outro lugar? É impossível não existir. Então, para que Deus está nos preparando? Para que um dia nós todos, você também, meu irmão que nos ouve, independente da sua religião, você também está um dia colaborando para o crescimento de tudo isso, porque Deus é infinito, a criação dele também é infinita. Ou nós vamos dizer que o universo acabou aqui e a gente em seguida cai no buraco? Não, é eterno. E nós estaremos juntos nessa caminhada. Aliás, na sua misericórdia, Deus não quer a nossa falência. Não. Ele quer exatamente que nós venhamos a fazer o quê? Evoluir através do bem, através da caridade. A pergunta 372A te diz isso. Leia só a pergunta que a resposta você mesmo dá de cabeça. 372A. 372A.
Não há, pois, fundamento para dizer-se que os órgãos nada influem sobre as faculdades? Olha a resposta. Nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Agora, bem importante, tem-na muito grande sobre a manifestação das faculdades, mas não são eles a origem destas. Isso é uma coisa fantástica, seu Gama. Aí você automaticamente é levado a conduzir a existência da reencarnação, quer acredita ou não. Ou então, Deus só deu aquele minutinho de oportunidade para a pessoa, e mesmo assim ela tem que fazer tudo que os outros demoraram tantos séculos, às vezes viveram 100 anos com todo o conforto e tudo mais. Porque não trabalharam o seu íntimo, né? Claro, exatamente. É a transformação íntima de cada um. 847, dá para fazer? Vamos lá. A aberração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? Já não é senhor do seu pensamento aquele cuja inteligência se ache turbada por uma causa qualquer e desde então já não tem liberdade. Essa aberração constitui muitas vezes uma punição para o espírito que, porventura, tenha sido, noutra existência, fútil e orgulhoso, ou tenha feito mal uso de suas faculdades. Pode esse espírito, em tal caso, renascer no corpo de um idiota, como o déspota no de um escravo, e o mal rico no de um mendigo. O espírito, porém, sofre por efeito desse constrangimento de que tem perfeita consciência. Isso é fantástico. Está aí a ação da matéria. Essa última frase é uma maravilha. Por isso que pode dizer, às vezes, excepcionalmente, pode uma pessoa estar muito bem, mas o outro lhe fez tanto mal que ele agora vai renascer com algum prejuízo. Porém, porque tudo fica marcado. Porém, se ele não tem culpa, esse é um ligeiro prejuízo, suportável. Agora, aquele que fez sofrer, se eu jogo uma bomba atômica em cima de uma cidade, se milhares de pessoas vão ser contaminadas pela radiação, vão ficar doentes, vão morrer de câncer, todos eles não tinham nada para dever? Olha, se não tinham nada a dever, esses também não vão passar pelo câncer na vida seguinte, mas muitos vão passar resgatando porque foram levados àquela condição por terceiros. Certo. Então nós podemos dizer, seu Gama, nessa resposta, que a lei é para educar, não para punir? Claro, Deus nos fez simples e ignorantes. Pergunta 115, 121, 133, olha, 132. Deus foi criado. Deus nos criou, perdão, repetindo. Deus nos criou simples e ignorante, porém destinado à perfeição. Perfeito. Perfeição que nós alcançamos através do estudo e da prática desse conhecimento. Perfeito. 848. Servirá de escusa aos atos reprováveis o ser devida à embriaguez, à aberração das faculdades intelectuais? Olha a resposta. Não porque foi voluntariamente que o ébrio se privou de sua razão para satisfazer a paixões brutais. Em vez de uma falta, comete duas, claro. Então, aquela pessoa que assassinou uma criança com facadas, etc., e os jornais mostraram aquilo escandaloso, será que as faculdades dele estão boas? Não, mas mesmo assim ele é responsável, sem dúvida nenhuma. Porque ele usou os instintos também primitivos que ainda o vinculam à terra. Então, ele usou do seu livre-arbítrio para cometer o ato e do instinto que ainda manda em cima dele. Perfeitíssimo. Tá? Então, nós podemos dizer aqui tem outra palavra, que o ébrio se privou de sua razão. Quer dizer, que se nós tivermos uma abstinência, nós podemos sair dessa situação, seu Gama? Como é que é? Eu não entendi a pergunta. Aqui diz assim, não, porque foi voluntariamente que o ébrio se privou de sua razão. Esse ébrio é exatamente aquele que usa de uma certa
Substância. substâncias alcoólicas. Sim. Se nós tivermos essa abstinência, vai nos favorecer, através do nosso livre-arbítrio, a não cometer esses atos? Claro, porque o livre-arbítrio estará contaminado por aquela tendência que vem já desde antes do nascimento. Perfeito. Por isso que Deus é perfeito, gente. Ele ia criar um universo com tanta gente ruim, se aquilo não fosse as simples expressões de espíritos que estão ainda nas primeiras encarnações. Uhum. Né? É assim. Então, Vamos lá. 849. Qual a faculdade predominante no homem em estado de selvageria? O instinto ou o livre-arbítrio? Olha como aqui é bem equilibrada a resposta. O instinto, o que não impede de agir com inteira liberdade no tocante a certas coisas, ou seja, a certos fatos. Mas aplica como a criança essa liberdade às suas necessidades. E ela se amplia com a inteligência. Consequentemente, tu, que és mais esclarecido que um selvagem, também és mais responsável pelo que faz do que um selvagem, ou é pelos mesmos e seus atos. Quer dizer, então, digamos assim, do ponto de vista penal, o selvagem tem uma punição. Do ponto de vista espiritual, também tem essa punição. Só que do ponto de vista espiritual é proporcional à capacidade dele de aquisição e entendimento. Né? Não se pode exigir de uma criança a perfeição, né? Mas tem instinto aí no meio. Perfeito. Bom, temos aí uma última pergunta com a qual encerramos essa parte da lei de liberdade, que é a parte do livre-arbítrio, que diz o seguinte: a posição social não constitui, às vezes, para o homem, obstáculo à inteira liberdade dos seus atos? A resposta é a seguinte, pessoal. É fora de dúvida que o homem tem suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta. Deixa-vos, entretanto, a responsabilidade de nenhum esforço empregardes para vencer os obstáculos. Temos que vencer os obstáculos usando o livre-arbítrio. Claro, senão a gente não cresce. O livre-arbítrio tem que existir sempre. Obviamente, sempre. Às vezes, existem pessoas que optam por determinadas posições políticas, onde se acham em condições de fazer isso e aquilo. Mas desencarnados vão responder por isso. Como nós vamos responder também se ultrapassarmos o nosso tempo agora que estamos encerrando. Aí nos leva novamente aqui a uma intenção, não é isso, seu Gama? Claro. Olha, Deus julga pela Intenção. Agora nós vamos, porém, para aquilo que nós estudamos, que é a fatalidade. Isso. Mas voltamos em 1 minuto, pessoal. Temos mais um intervalo a fazer. Até já. Voltando agora para o terceiro bloco do programa Enfoque Espírita. E estamos agora num outro subtítulo, que é a fatalidade. Tá certo? É estranho, né, Vec Miller? É. O público vai dizer assim, mas eles estudam fatalidade lá também. Veja bem, nós estamos procurando as causas. Nós não estamos aceitando ensinamentos que têm 3.000 anos e que, pelo amor de Deus, não sei se foram, em que condições foram ministrados, e de acordo com o que o homem daquela época podia absorver. Não, estamos diante da ciência. Sim. E diante disso podemos ver fatalidade. Isso.
Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a esse vocábulo? Quer dizer, tudo acontece porque não tem jeito, estava escrito que ia acontecer. É a famosa estava escrito. Quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados e, neste caso, o que vem a ser do livre-arbítrio? A resposta é fantástica, pessoal, que diz o seguinte: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, institui para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Ao vê-lo fraquejar, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de ser conservar livre de quaisquer peias. Então, nós vemos aí como é fundamental, e eu gostaria que o Vec Miller também lesse, para que a gente entender bem, a pergunta 7, é 747, né, Vec Miller? É a intenção, isso. Hein? 747 é a intenção, né, Silvio? Pois é, exatamente. Então vamos lá. Vamos lá. 747. Rapidinho. Sempre, porque ela é bem pequena, sabe, Vec Miller? É sempre do mesmo modo, mesmo grau, a culpabilidade em todos os casos de assassínio? Já temos dito. Deus é justo, julga mais pela intenção do que pelo fato. Porque existem muitos fatos mesmo, não são só ocorrências assim, que acontecem, não houve absolutamente intenção de matar ninguém, ou de agredir ninguém, mas aconteceu. Ou de matar até muita gente, mas aconteceu. Porque foram provas que passaram. Então, nós não podemos confundir uma coisa com outra. Existem algumas perguntas que são definitivas. Você já leu para aqui hoje ainda a pergunta 259? Não. Olha que coisa linda a pergunta 259. É a mesma da 737, sabe? Certo. Mas 259. Deixa eu só chegar aqui. 259. Diz assim. Vai mostrar então para a gente que só o que interessa é o gênero do que nós estamos passando. Isso. Do fato de pertencer ao espírito à escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos? Todas não. Porque não escolhestes e previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Agora, importante, escolhestes apenas o gênero das provações. Mesmo quando você casa, mesmo quando você, digamos assim, toma uma decisão qualquer mais dura ou menos dura com relação a um filho ou uma filha. Uhum. Conheci pais que disseram para mim, mas eu tive que botar fora de casa a minha filha porque ela engravidou de uma maneira vergonhosa, estando solteira, eu não quis mais saber dela. Eu digo, olha, mas não foi a atitude correta. Porque ela veio parar na sua vida, não foi por acaso. Certo. Entendeu? Uhum. Então, nada acontece por acaso no mundo. Então, nós podemos dizer que dentro da fatalidade, nós temos 3 situações. Nascer, morrer e reencarnar? Isso são fatalidades. Isso não tem vocês Não como... tem como. Agora, qualquer que seja a pessoa religiosa ou não, ela vai reencarnar, porque não tem outro jeito. exato.
Então nós podemos Você não dizer... faz isso com nós não fazemos isso com os nossos filhos? Quando ele erra, nós mandamos ele repetir até que ele acerte? Exato. Não é assim que você faz, porque Deus faria diferente. Vamos lá. Exatamente, exatamente. Então nós podemos dizer que na fatalidade, nós conseguimos também contornar isso no caso da morte. Por exemplo, você está mal, você ingere um remédio na qual vai te tirar daquela situação. Ela pode ser contornada, Pode. mas fatalmente, Não. um dia você vai ter que fazer Por exemplo, a passagem. nós viemos, quando voltamos para a Terra, normalmente viemos com um tempo marcado para viver. Isso. Podemos protelá-lo ou reduzi-lo, depende de nós. Agora, vamos responder pelos nossos atos. Isso é que mostra a perfeição divina. E se não fosse assim, Deus não seria Deus. Então ele é Deus porque a pena que ele impõe é absolutamente justa e racional. Quer dizer, na realidade, essa pena não é que ele está nos punindo. Não, ele mas está nos corrigindo. Exatamente, é o verbo correto. Ele está nos corrigindo. Exato. É o nosso Pai que está nos corrigindo. Nos corrigindo. A gente pode não aceitar, mas é melhor aceitar o sofrimento, né, do que, digamos assim, protestar contra isso, levando às vezes até ao suicídio. Não adianta. Não adianta. Vai piorar mais a sua situação. Vai muito mais. Tá certo. Né? Então, a 852, seu Gama. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente da maneira por que procedem. Não lhe estará no destino o infortúnio? Olha a resposta, pessoal. São, talvez, provas que lhes caiba sofrer e que elas escolheram. Porém, ainda aqui lançais à conta do destino o que as mais das vezes é apenas consequências das vossas próprias faltas. Agora, importante, trata de ter pura a consciência em meio dos males que te afligem, e já bastante consolado te sentirás. Essa última frase é fantástica. É interessante que eu tive uma pessoa muito querida para mim, que não vou dizer o nome, mas no último dia de vida dela, essa pessoa me procurou durante muito tempo da vida e a gente orientando, falando que doutrina espírita. Ele não era espírita, mas tinha uma profissão ligada a uma empresa muito grande, muito feliz, mas de repente houve problema de ordem mental nele e ele dizia para mim assim, no último dia de vida dele, a 1h da tarde, quando estive com ele, desencarnou às 5h. Ele disse para mim assim, Gama, guarda uma coisa que tu faz. Isto que tu semeias, isto também ceifarás. Isto é a grande verdade. Hoje eu tenho pleno de ter cumprido integralmente. Naquele mesmo dia ele faleceu. Eu estava plenamente consciente que Deus não estava punindo. É a ocorrência dos fatos. Pois é, seu Gama, aqui nessa última frase é uma coisa muito, muito interessante. Diz que nós temos que tratar a pureza da nossa consciência em meio aos nossos males, para que não venha acontecer coisa pior com a gente, porque a desorganização de nossa mente nessas horas é muito difícil para aquele que sofre. Mas, se ele já tiver um certo conhecimento, através da prece, ele pode se acalmar e reverter. Ou suportar melhor as provas. Exatamente. É como esse amigo me dizia, ele era vinculado às drogas. Entendeu? Então, aí ele dizia que Deus é justo, apesar de estar desencarnando e estar sabendo, desencarnou naquele mesmo dia às 5h. Sim. Uhum. Então, a vida é assim mesmo, né? Tá certo. Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podia escapar da morte. Não há nisso fatalidade? A resposta é a seguinte: fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só um instrumento da morte o é. Chegado esse momento, de uma forma ou doutra, a ele não podeis furtar-vos.
Porque quando nós encarnamos, nós recebemos então a oportunidade de vir à Terra para evoluir, ou resgatar. Mas resgate significa também evolução, porque se temos alguma coisa grave a quitar, não vai ser através de bailes e de festa que a gente vai resgatar. Com vai ser certeza através que de não. dores. E vamos chamar isso de fatalidade. Fatalidade. Então, é questão de nomenclatura. Porém, tá, chegado o momento da morte, pode estar na maior felicidade e nesse momento ela comparece. Exato. Porque é fatal, o princípio vital que recebemos nessa hora se esgota, nos vem explicar a doutrina mais tarde, Uhum. e aí a gente então vem a desencarnar mesmo. Né? Perfeito. A letra A. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? É claro, é importante que a gente considere o seguinte, olha a resposta, não, definitivamente, ponto e vírgula. Exato. Agora vem umas considerações. Não perecerás, e tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a ordem da tua partida, nada poderá impedir que partas. Ele disse nada. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem, e muitas vezes seu espírito também o sabe, por lhe ter sido isso revelado, quando escolheu tal ou qual existência. Ah, meu Deus, lembro-me de uma outra pessoa, um idoso, eu te juro, isto é verdade. Eu, muito próximo dele, então estava lá quando ele virou para a esposa e disse assim, minha filha, chame meus filhos que eu quero orar, porque eu vou desencarnar às 18 horas. Eu estou ficando emocionado, eu vou até o final. Aí ela disse, espere, assim, fulano, não vou dizer o nome, você continua com essas manias de dizer que vai morrer? Disse, minha, também não vou dizer o nome. Olha, minha querida, por favor, faça o que eu te pedi, você nunca me desobedeceu. Ela chamou os filhos, ele conversou um por um, todos foram a uma pequena cidadezinha do estado do Rio. Aí se retiraram, todos felizes, se reuniram numa outra casa, estavam lá conversando, quando veio a notícia por telefone. Não quero nem dizer que deu essa notícia por telefone, mas disseram assim, fulano acabou de desencarnar, eram 6 horas. Ele não tinha motivo para aquilo, mas era um espírito muito evoluído. Posso dizer adiantadamente que era uma pessoa que enterrava as prostitutas da cidade onde ele morava. Todos os dias tinha muita gente adorando. Era católico profundo, muito religioso e deve estar muito bem no mundo espiritual. Então nós colhemos o que plantamos, tão simples, simples, prático. Nunca procurou estudar detalhes disso não, mas ele praticava o amor na intensidade. E eu tinha uma inveja dele danada. Aquela inveja de amor, sabe, de respeito muito grande. Perfeito. Pelo número de pessoas que ele atendia no dia a dia. É assim mesmo. Então, seu Gama, nessa resposta me veio uma outra situação, que diz assim, Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem e muitas vezes seu espírito também o sabe. Esse também o sabe, muitas vezes, e quando nós reencarnamos, Deus nos concedeu uma graça infinita, gente. É o véu do esquecimento. Ah, graças a Deus, meu Deus. Porque se nós soubéssemos que nós vamos morrer de tal ou de qual forma, de uma boa parte doença, enlouquecer antes. você acaba a sua vida antes. É. Então, Deus nos fez a coisa perfeita. É o véu do esquecimento. Nesta reencarnação. Quando você faz a passagem do lado de lá, de acordo com o seu merecimento, você pode até saber algumas coisas das outras suas vidas. Mas o que vai lhe interessar? Não. Nada. Não. Porque hoje você é exatamente o somatório de todas as suas reencarnações. Claro. O que hoje vai lhe trazer uma coisa do que eu fiz lá 800 anos atrás? Já foi quitado, não importa. Ou não, né? É. Então, certa oportunidade, Chico Xavier disse a respeito de uma pessoa que estava chegando perto dele, tá? E disse assim, olha quem está chegando aí. Disse para os íntimos, isso está em alguns livros. E então as pessoas disseram, quem era? Ele disse, não, foi uma pessoa muito importante. Emmanuel está me dizendo,
Então, de que aquilo havia sido simplesmente um imperador. Mas um imperador que tinha também sido muito duro e gostava muito de construir grandes coisas, sabe? Principalmente saunas, né? Depois ele disse o nome das pessoas. Disse. É a coisa Posso curiosa. falar, seu Gama? Não, não deve. Não deve. Assim como eu não citei o outro nome daquele Não, que tá me ocorreu. certo, não tem problema. Mas Com infelizmente. Chico isso ocorria, sabe? Exatamente. Para ficar perto dele, você ficava perplexo, vendo que ele sabia e via certas coisas que a gente não pode duvidar. Então, pessoal, mas estamos no final, seu Gama. Olha, Infelizmente. uma alegria estar sempre com vocês. É como se eu tivesse aqui à minha frente uma plateia muito grande e interessadíssima. Eu tenho, porque não é só encarnado que está aqui, não. Tem muitos desencarnados também, com toda certeza. Que Deus abençoe a todos e passo a palavra para você Então, conduzir pessoal, o restante. o programa Enfoque Espírita é os sábados, tá certo? Às 7h30, as reprises às 0h30, às quartas-feiras às 6h30, às quintas-feiras às 0h30. Mantenhamos pela vida um amor a Deus, a Jesus e ao próximo, pedindo o maior dos dons, o amor. Tenhamos paz. Não se preocupe. TVC, a TV do Correio da Manhã.